Fala pessoal, beleza? Professor Fernando Pessoa, então estou falando para vocês de competências da Polícia Rodoviária Federal. Eu falei na aula passada com vocês das competências constitucionais, artigo 144, parágrafo 2º, competência da PRF, patrulhamento ostensivo. Vou falar agora do artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro com vocês, beleza? Depois eu vou falar do decreto número 655 com vocês. As competências que forem parecidas aqui, ó, eu vou explicar para vocês, ok? CTB. Esse CTB aqui, eu estou no artigo 20. Artigo 20 do CTB. Pessoal, você vai abrir seu Código de Trânsito Brasileiro, vai pegar o artigo 20 lá e vai fazer a leitura dele. Ótimo, professor. Estou entendendo tudo, tranquilo. Qual que é a regra, qual que é a senha para isso? É você ter paciência e entender o que cada inciso fala. Fernando tem que ler tudo aquilo no mundo velho de inciso lá. Tem que saber tudo. Então vamos começar, né? Vamos falar primeiro do que é o mais fácil, né? A Polícia Rodoviária Federal, o que ela tem que fazer? Tem que cumprir a legislação e cumprir as normas de trânsito. Então, primeiro, cumprir as normas e cumprir também a legislação. Normas e legislação de quê, professor? De trânsito. Então, isso aqui é específico para a Polícia Rodoviária Federal. Cumprir as normas e a legislação de trânsito, né? Lá no inciso primeiro, vocês vão ver que ele fala ao contrário, né? Ele fala cumprir a legislação e as normas de trânsito. Beleza, né? Lógico, isso aqui tudo nos âmbitos das atribuições da Polícia Rodoviária Federal, né? Então, assim, você não vai ter que cumprir uma norma, uma legislação que não seja da Polícia Rodoviária Federal, sempre da Polícia Rodoviária Federal. Fernando, me explica isso melhor? Eu explico. O Código de Trânsito, ele fala que a Polícia Rodoviária Federal, ela precisa garantir a segurança pública. Por quê? O artigo 144 fala isso também, né? Então, como que eu, PRF, garanto a segurança pública? Fazendo fiscalização, aplicando a legislação, aplicando as normas de trânsito. Então, o que a norma de trânsito fala? Ela fala que todo local com acidente tem que ser sinalizado. Eu, PRF, cheguei. O que eu vou fazer? Antes de qualquer coisa, eu vou sinalizar o local. Porque sinalizando o local, eu estou garantindo a minha segurança, a do meu companheiro, meu colega que está trabalhando comigo e das pessoas que estão na cena do acidente. Então, isso é aplicar a norma. Isso é você ir lá e cumprir e fazer cumprir as normas e a legislação. Então aqui, ó, cumprir e fazer, cumprir e fazer cumprir, né? Então cumprir e fazer cumprir. Quando eu falo de cumprir, é eu ir lá e fazer. Eu, PRF, fardado, ir lá e fazer. E quando eu falo fazer cumprir, é eu abordar o cidadão e falar: cidadão, o senhor está sem cinto de segurança. O senhor está sem cinto de segurança, isso é um perigo, não pode, né? Tá errado. Tem infração específica para quem anda sem cinto de segurança? Artigo 167 fala, né? Tá lá, não pode andar sem o cinto de segurança, nem o condutor, nem os passageiros. Então você vai fazer a autuação para esse condutor que está conduzindo sem o cinto de segurança. O que você está fazendo? Cumprindo a legislação de trânsito. É isso aqui. Isso é o inciso primeiro. É atribuição da PRF fazer tudo isso que eu falei? É atribuição da Polícia Rodoviária Federal. Então, tranquilo. Agora, fazer uma ponte na rodovia é atribuição da Polícia Rodoviária Federal? Imagina, né? Para a viatura, para todo mundo aí, vamos fazer uma ponte aqui. Não, gente, não é, né? Então, isso aqui não bate. Fechou. Tem que ser atribuição da PRF. Se não for atribuição da PRF, não vale, beleza? Item 2. Fazer o patrulhamento ostensivo. Olha, Fernando, peraí.
Nós já vimos alguma coisa parecida com isso já, em aulas passadas. Esse trem aí de patrulhamento ostensivo, mas já viu esse negócio. Já viu já. Sim, vocês viram lá no artigo 144 da Constituição, que fala de quê? Fala de segurança pública. Fala de segurança pública. E lá fala de quê? Para que a Polícia Rodoviária Federal está no artigo 144? Para preservar a ordem pública. E fazer o que também? Com a incolumidade das pessoas e de quem mais? Incolumidade das pessoas e do patrimônio. Lá fala só patrimônio, não fala de quem, né? No artigo 20, ele cita alguns exemplos, né? Ele vai falar para você lá assim, ó, é incolumidade pública da União e de terceiros. Terceiros. O que acontece, pessoal? Isso aqui eu vou dar exemplo também para vocês, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo isso aqui, ó. Citando um por um, beleza? Inciso segundo. Pessoal, o que é cumprir a segurança pública, né? O que é patrulhamento ostensivo? Patrulhamento ostensivo eu já expliquei para vocês, é eu ir fardado trabalhar. É eu entrar na viatura ostensiva e fazer as coisas, beleza? Ótimo. Aí ele fala, para quê? Para garantir a ordem pública. Essa ordem pública é o que, pessoal? Ordem pública. Ordem pública é você viver numa cidade na qual você pode, você tem continuidade da sua cidadania de forma tranquila. Você não vai ser roubado, você tem saúde, tem segurança, tem tudo, né? Então eu, policial, tenho que te garantir isso. Te garantir que você não vai se machucar, te garantir que você não vai ser roubado, ok? É fácil, não precisa nem responder, né? E a incolumidade das pessoas. Incolumidade das pessoas. Então quando eu estou lá com o radar fiscalizando excesso de velocidade, estou garantindo a sua segurança, estou garantindo a sua incolumidade física. Para aquele maluco que está rodando com o carro lá a 200 por hora, não venha causar um acidente e envolver com você. Colocar você num acidente porque tinha alguém a 200 por hora. E acontece muito na rodovia, pessoal. Então isso é a incolumidade das pessoas. Então quando eu estou lá no trânsito e pego um motociclista que está embriagado e leva ele preso, eu estou garantindo a incolumidade das pessoas. Para que aquele motorista embriagado não venha atropelar alguém e causar um dano à incolumidade daquele alguém. Legal? Ótimo! E a incolumidade do patrimônio da União? A viatura é patrimônio da União? É. Então eu tenho que garantir que a viatura chegue e saia e volte inteira, porque ela é um patrimônio da União. Então é responsabilidade minha essa incolumidade, eu como PRF. Outro detalhe importante para vocês, a incolumidade de terceiros. Aqui, então ó, pessoal, o marcante vermelho aqui, ó, marcante de vermelho não é à toa, patrimônio de terceiros. Vou dar um exemplo para vocês, esse exemplo é muito importante lá na hora da sua prova, você não pode esquecer disso. Imagina você em um PRF, que é seu companheiro ali, seu parceiro de ronda, um caminhão de soja vira lá no meio da rodovia e bloqueia a rodovia. Você chega lá com a sua viatura, tá lá a soja espalhada na rodovia. Essa soja é o quê? É uma carga, é um produto de alguém, de um terceiro. É um patrimônio de terceiro? É um patrimônio de terceiro. Ah, mas a soja quando cai no chão, ela perde. Não importa, é patrimônio de terceiro. Responsabilidade de quem? De cuidar daquele caminhão de soja. De quem que é a responsabilidade de cuidar desse caminhão de soja? Polícia Rodoviária Federal. Então você PRF, você é responsável pelo patrimônio do terceiro. Então você tem que ficar no local do acidente até que o responsável chegue. Fernando, o motorista é responsável? O motorista é um responsável. Mas se o motorista estiver machucado, estiver indo para o hospital? O dono da carga é responsável? O dono da carga é responsável. A seguradora é responsável? A seguradora é responsável. Mas e se não chegar ninguém? Se não chegar ninguém, você é o responsável. Você PRF pelo patrimônio do terceiro. Você é responsável sim, tá? Então, uma motocicleta que cai no solo e o condutor e passageiro é removido para o hospital. Essa motocicleta, você chegou no local do acidente, você tem que caminhar ela. Você que chama o guincho, você que
pede para o guincho carregar ela, é você que faz a documentação para fazer a remoção dessa motocicleta, tudo você. Então, muito cuidado com esse tipo de questão na hora da sua prova, muito cuidado com esse tipo de questão na hora da sua redação, que às vezes a gente olha e fala assim, eu acho que isso não é tão importante assim. É importante sim, já teve muita demissão já nesses casos. Tem lá uma carga de remédio valiosa, o colega está vigiando e de repente o colega sai, deixa a carga lá, o usuário vem e furta essa carga, lascou o colega, tá? Muito cuidado, pessoal. E vou falar um negócio para vocês. Infelizmente, o brasileiro, ele saqueia qualquer tipo de carga. Eu já atendi um acidente já aqui no meu trecho, que um caminhão boiadeiro bateu com um caminhão de pinche de frente. E misturou, né, os dois caminhões. O caminhão de pinche começou a vazar o pinche quente, em alta temperatura, e começou a queimar os bois. Metade do boi morreu queimado. A outra metade ficou lá machucada pelo evento, queimou só um pouquinho. Quando eu cheguei no local, tinha gente lá com facão na mão, cortando um pedaço do boi que morreu metade, o boi morreu queimado. Sobrou a banda de trás. Tá lá o cara cortando a picanha do boi. Com facão na mão, a catinha que é cheio de desgramado de pinche com carne, né? E o cara lá cortando um pedaço do boi. E eles querendo matar os boi que estavam vivos para levar para casa. Então, brasileiro, nesse ponto, é uma beleza para saque de carga, tá? Então, não desacreditem do que eu falei para você. Responsabilidade no patrimônio de terceiros, beleza? Vamos falar então agora do inciso terceiro, né? O inciso terceiro, ele fala das multas. Aplicar e arrecadar multas. Aplicar e arrecadar multas. Fernando, esse aplicar e arrecadar multas aí, ele está relacionado ao quê? Pessoal, lógico, aplicar e arrecadar a multa, normalmente são as multas que a PRF faz. As multas da PRF, na sua grande maioria, são de trânsito. Então, as multas de trânsito que a PRF aplica, ela é responsável também, dentro desse contexto todo, de fazer a arrecadação. Vocês vão ver que no artigo aí, ele fala também, no inciso, ele fala também medidas administrativas. Né? As medidas administrativas são aquelas que o agente mesmo faz, né? Eu, PRF, eu mesmo faço. Então, tem uma medida administrativa que eu acho legal, que é a remoção do veículo para o pátio. Remoção do veículo para o pátio. Essa remoção aqui tem guincho? Tem guincho. Essa remoção desse veículo para o pátio, tem o próprio pátio? Tem custo? Tem. Né? Então, quem é que tem que arrecadar esses valores e passar para os responsáveis? A própria Polícia Rodoviária Federal. Então, você tem as multas de trânsito, as medidas administrativas pela remoção. Gente, quando você vai fazer uma remoção, você remove um veículo, beleza? Então, você vai remover um veículo, beleza. Mas você pode fazer remoção só do veículo? Não, Fernando. Eu posso fazer uma remoção, por exemplo, de um objeto. Qual objeto? Sei lá, um objeto de carga. Por exemplo, o cara está transportando lá uma bobina de aço, a bobina cai lá na rodovia e ele vai embora e larga ela lá. Tem que mandar tirar esse trem ali, tem que tirar, tem que fazer remoção dessa bobina. E o guincho? O responsável pela bobina tem que pagar. Tem que pagar. E esse negócio parado lá no pátio, tem que pagar? Tem que pagar também. Então, os objetos, né? Fernando, e aquela vaca que fica lá na rodovia, atrapalhando o trânsito? É a vaca que o usuário, né, o dono do pasto lá, da fazenda, não cuida dela direito. O que acontece com esse animal? Remove também, manda para o pátio. Normalmente as vacas, elas têm um sinal aqui na orelhinha, né? E aí esse sinal que elas têm na orelha, você consegue fazer a identificação do dono dessa vaca. Paga também. E aí, além disso, né, além dessas multas aqui, tem o valor também relacionado às escoltas, né? As escoltas que a própria PRF faz. Já viu que quando vai uma viatura na frente, a carga atrás, uma zebrinha e outra viatura da PRF? Ou então vai uma zebrinha, a carga, outra zebrinha e a viatura da PRF? Quando você tem isso, é escolta de carga. Lógico, né, pessoal? Lógico que nós não vamos fazer escolta de qualquer tipo de carga, né? Tem que ser uma carga que ela é superdimensionada, né?
superdimensionada ou uma carga de produto perigoso. Então, nesse caso aqui, de superdimensionado, carga grande, excedente e produto perigoso, a PRF ela cuida desse tipo de carga. Beleza, pessoal? Então, ó, o inciso 3 foi embora, né? E vamos falar agora do inciso 4º. Vamos falar do 4º. Pessoal, o 4º, ele fala levantamento de locais de acidentes. Levantamento de locais de acidente. Fernando, mas que importância que tem eu fazer levantamento de local de acidente? Ué, na hora de você sugerir para o DENIT, por exemplo, você falando de eu PRF, né, trabalho em rodovia federal, na hora de sugerir para o DENIT colocar um radar, eu vou dar ideia para ele colocar o radar aonde tem muito acidente, né? Tem um trecho que eu trabalho em Minas, que é um local assim, é uma descida muito íngreme e no final dela é um trevo grande. É direto, o caminhão vem descendo ali, ó, e vai tentar fazer a curva, não consegue, vira ali, tomba e é o Zé Telo, né? Qual foi a sugestão nossa? Falou, olha só, DENIT, aqui nós temos em média um acidente por semana, e era mesmo, um acidente por semana, local perigoso, né? O veículo de carga desce muito acelerado, vamos pôr um radar aqui nessa descida. Dito e feito, né? Então, tipo assim, 200, 300 metros antes do final da descida, colocou um radar lá de velocidade baixa, acabou, não tem mais acidente no local, não tem. Por quê? Porque nós fizemos o levantamento dos locais de acidente, né? E falamos que ali naquele lugar era bom ter um radar. Então, outro exemplo também, uma parte das rodovias que eu trabalho são pedagiadas. Então, onde tem pedágio, você tem um serviço médico de atendimento e socorro, né? Então, quando a gente tem essas equipes, algumas equipes elas usam a viatura que tem a UTI dentro da própria viatura. Isso é caro, né, gente? E tem a viatura só de socorro mesmo, bem diferente, mais tranquila, mais simples, mais básica. Então a gente faz a indicação. Ó, esse trecho aqui é melhor que a viatura que tem a UTI fique. E nesse trecho aqui é melhor que a viatura que vai atender aqui é a viatura mais simples. Por quê, gente? Às vezes esse trecho aqui é um trecho de velocidade baixa, quase não tem acidente, tranquilo, fica a viatura básica. Já que não, aqui é o final da descida que eu acabei de falar para você e tem acidente toda semana. Então vamos deixar a viatura com UTI aqui. Então quando você faz o levantamento dos locais de acidentes, é justamente para isso, para servir para você ter uma ideia de onde você vai pôr o quê. Então fiscalização de velocidade, um quebra-mola, um radar, o serviço de atendimento, serviço de médico, serviço de ambulância. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, dando sequência com vocês aí, vamos falar agora do inciso 5, beleza? Vamos lá. Vou falar agora com vocês então do 5. Inciso 5º. O inciso 5º ele fala de livre circulação. Assegurar a livre circulação. Essa livre circulação aonde? Na rodovia federal, né, gente? Me ajuda, né? Segurar então a livre circulação. Eu vou garantir então a livre circulação de todos os usuários da rodovia, e além disso, além de eu assegurar essa livre circulação dentro da rodovia, por exemplo, esse acidente que eu falei para vocês agora há pouco, do caminhão de pinche que bateu com o caminhão de gado, né? Bum! Bateu os dois caminhões, um tombou para o lado, outro tombou para o outro lado. O pinche começou a escorrer descendo, saiu pegando os bois que ficaram ali naquele leito da via ali, queimando. Virou uma cena de guerra, uma carnificina, um cheiro agradável, você não tem noção. E aí o brasileiro lá cortando os bois, né? O boi lá semi-morto, já o morto já todo queimado, e o cara lá arrancando um pedaço do boi para levar para casa para fazer churrasco. Ótimo. Quando eu chego no local, o que eu tenho que fazer? Vou bater no brasileiro? Não, eu tenho que mandar o brasileiro sair dali, eu tenho que tirar ele dali. Você e o colega contra 40, será que você consegue?
Não sei. Então o ideal é que você chame um reforço. Reforço da Polícia Rodoviária Federal, reforço da Polícia Militar, né? Pode vir a Força Nacional, Polícia Federal, o COT, né? O NOI, o GPT, todo mundo que você age, o GRR, quem que você quiser. Para quê? Para liberar a cena do acidente. Como os dois condutores faleceram nesse acidente, precisou da perícia da Polícia Civil. Então eu chamo o apoio. Para quê? Para liberar aquela medida emergencial que ele está rodando naquele momento. Por quê, Fernando? Porque você tem que liberar a pista. Você fica com a pista bloqueada aqui. Aqui vai fazendo fila. Aqui vai fazendo fila também. O que vai acontecer no final dessas filas? Tem a possibilidade de acontecer um acidente. Imagina você está 110 por hora na rodovia, numa subida. Aí na hora que termina a subida, você já está na traseira de uma fila. Você vai ter uma colisão traseira. Então, é muito importante que você tome as medidas emergenciais para pelo menos liberar o fluxo de trânsito. Nem que seja um negócio que a gente chama meia pista. Passa um pouquinho do lado de lá, 2 minutos, passa 2 minutos pelo lado de cá. Pelo menos não vai fazendo aquele fim de fila muito grande. Isso é uma forma de quê? De você você aplicar uma medida emergencial para sanar esse problema. Isso você, Policial Rodoviário Federal, você que tem que fazer. Você que tem que fazer. Você que tem que fazer. Então, outro exemplo que eu dou para vocês. Estava na rodovia, aconteceu comigo já um caso, né? Eu vou citar esse exemplo baseado nessa livre circulação. Eu estava indo trabalhar e um fluxo, assim, num local que normalmente não tem fluxo de trânsito, muito grande. Na hora que chegaram na frente, eu percebi que eram servidores do DENIT, né, que na verdade são terceiros, né, que o DENIT contrata para fazer as obras, né, o empreiteiro contrata o terceiro para fazer a obra, eles estavam pintando as faixas. Só que eles não sinalizaram direito. Tava um caminhão de pintura na faixa da esquerda, sem cone, sem nada, um cara lá com a bandeirinha assim, e eles pintando. Então ali o cara vinha na faixa da esquerda, jogava para a direita, né? E o trânsito daquele jeito, né? Cheguei na base para trabalhar, das 8 às 9 horas, tivemos 5 acidentes. Por causa de quê? Por causa dessa sinalização. Tava muito mal feito. Peguei viatura e cheguei. Quem que é o responsável pela obra? Ah, sou eu. Migão, tá muito ruim. Cadê a autorização para fazer a obra? Ah, não tem essa autorização. Opa! Se você não tem autorização para fazer uma construção, para você fazer uma instalação, para você fazer uma manutenção na rodovia, você não pode fazer. Eu fui lá então e embarguei a obra dele. Liguei para a chefe da delegacia e falei: chefe, aqui não tem como liberar, não tem liberação, tal, não tem ofício, não tem nada. Não, então pode embargar, Fernando. Embarguei a obra. Tirei os veículos da pista, tirei essas pessoas do trabalho, fiz um documento, é lógico, e fiz a liberação, porque eu tinha que garantir a livre circulação das pessoas na pista. Além disso, a sinalização era muito precária, foram 5 acidentes em 1 hora, e além disso eles não tinham liberação. Só uma observação aí, que nesse caso a empresa estava prestando serviço, os 2 caminhões, os 2 motoristas não tinham habilitação, e os 2 caminhões estavam com o licenciamento vencido em 2012. Eu fiz a fiscalização em 2017. Só para eu ter uma ideia, tá? Então, assim, Brasil, né? Tem gente que leva tudo nas coxas, né? Tem empresário que não tá nem aí. Trânsito, tô nem aí com trânsito. Eu quero que o trânsito, ó, beleza? Então, cuidado com isso. Vamos falar do 7º agora. O 7º é coletar dados. Não é 7, não é 6. Desculpa, eu falei errado para vocês, né? É o 6. Então, peraí, eu tô fora da casinha. Eu falei que era o 7, mas é o 6. Então, aqui, ó. Aqui, eu cometi um gafe. Eu cometi um gafe com vocês. Porque é o seguinte, o 5 é credenciar serviço de escolta. E eu pulei, né? Então, vamos fazer direito aqui, ó. Aqui é livre circulação. Aí, agora sim. E aqui, ó, credenciar serviço de escolta. Agora ficou certo. Agora sim. Credenciar serviços de escolta. Pessoal, esse serviço de escolta, igual aquele que eu brinquei com vocês, que vai a viatura da PRF, uma zebrinha, a carga, uma zebrinha,
A carga, outra zebrinha e a viatura da PRF. Aquilo ali é uma escolta que a Polícia Rodoviária Federal vai fazer. E essa escolta que a Polícia Rodoviária vai fazer em todo aquele trecho ali que o empresário pagou para que a PRF vá junto com essa carga, a PRF tem que fazer. Só que é o seguinte, pessoal, essa escolta que a PRF vai fazer aqui, ela nem sempre a PRF tem que ir. Então tem uma resolução do CONTRAN que fala quando que precisa de uma viatura da PRF, quando que não precisa da viatura da PRF. Nos momentos que precisa da PRF, a PRF ela vai ter que fazer, o empresário ele tem que pagar por essa escolta para a Polícia Rodoviária Federal, tá? Não é feito na hora da escolta, o cara tem que pagar uma GRU, trazer o comprovante que ele pagou para liberar a escolta a ser feita. Eu então só fiscalizo documentação, tá bom? E o seguinte, aquela zebrinha que vai rodar com essa carga, antes de eu pegar um veículo automotor e pôr ele para ser a zebrinha, pôr ele para ser o batedor da carga, né? A gente fala zebrinha, é apelido, mas o nome certo é batedor. Para esse veículo virar batedor, eu, PRF, tenho que fazer a credencial desse veículo, tem que autorizar ele a ser batedor de carga de excedente, tá bom? Quem faz isso? PRF, por quê? Porque o cara vai andar na rodovia federal. Beleza, pessoal? Então, bora agora, vou apagar o quadro para a gente falar do sétimo, beleza? Vamos lá então, pessoal, vamos falar agora do sétimo, né? Inciso sétimo. Inciso sétimo, pessoal, muito tranquilo. Ele fala sobre coletar dados estatísticos, coletar dados estatísticos, né? Esses dados estatísticos aqui, meus amigos, logicamente que são aqueles dados que você tem o acesso em relação a acidente de trânsito, né? Então você vai coletar os dados de acidentes, né? Dados estatísticos de acidente de trânsito, para quê? Para gerar as medidas operacionais. Aonde eu vou pedir para o meu policial rodoviário federal ficar com radar, aonde que eu vou passar para o órgão rodoviário federal, que no caso para nós é o DENIT, né? Aonde tem mais acidente porque tem um buraco, tem mais acidente porque tem uma lâmina de água quando chove. Muito comum na rodovia federal, quando está chovendo, tem um local onde tem uma lâmina de água. É quando a água sai de um leito de um lado da pista, passando para outro, principalmente em declives, né? A água ela faz, quando é uma curva, por exemplo, a água ela atravessa essa curva. Ali naquela lâmina, dependendo da velocidade que a pessoa entra, ele vai aquaplanar e não consegue fazer a curva e sai em linha reta tangente, né? É um acidente de trânsito. Ali a gente fala isso para o órgão, né? Executivo de trânsito rodoviário, no caso o DENIT, que ali naquele local tem muito acidente e que ele tem que fazer alguma coisa. Então o ideal, por exemplo, é colocar um redutor de velocidade antes dessa curva. Entenderam isso? É o inciso sétimo, que não é difícil, né, gente? É um negócio assim, tranquilo, né? Por quê? Porque você sabe que isso pode cair na sua prova e é uma coisa muito básica, é um negócio assim, tranquilo demais. E agora, o que a gente tem, né? A gente tem a questão do inciso oitavo. Aqui, meus amigos, é muito simples, né, de você entender. É um local, é um momento no qual a Polícia Rodoviária Federal ela vai trazer aquelas políticas que eu falei para vocês, né, fazendo uma implementação. Ela vai implementar. Implementar o que, Fernando? Implementar uma política, né? Vocês lembram que eu falei para vocês de um rol de políticas nacionais grandes? Então, aqui agora a gente tem uma política nacional de segurança, política nacional de segurança e educação para o trânsito. Política nacional de segurança e educação para o trânsito. Essa política nacional de educação e segurança para o trânsito é a política que vai determinar as melhorias e as formas com que o trânsito se torne mais seguro para você e para sua família. É lógico, né? Então, a PRF, quando ela implementa essas medidas, né, nessa Política Nacional de Educação e Segurança para o Trânsito, o que ela faz, né? Ela vai
vai levar um policial para fazer uma palestra na escola. Ela vai pegar um policial que atende muito acidente e levar para ele ajudar a criar uma nova regra, uma nova resolução de trânsito. Ela vai ir em locais aos quais você precisa ajudar as pessoas, educar as pessoas, né? Então, campanha nacional, PRF, dentro da própria PRF tem o cinema rodoviário, que é uma campanha educativa, que foi implementada pela Política Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito. Tudo isso é atribuição para a PRF, que está onde, Fernando? Está no Código de Trânsito, o artigo 20 do Código de Trânsito. Então, dessa forma, para você entender tudo que uma política traz, uma política pública traz, soluções, né, enfrentamento, combate, amplitude, educação, a PRF vai fazer a implementação disso. Lógico que tem policial rodoviário federal que tem experiência em várias áreas nas quais vai complementar essa política aqui para vocês. Então é isso, né? A Polícia Rodoviária Federal ela vai entrar diretamente nisso aqui, beleza? Além disso, né, nós temos aqui o inciso 9 agora. Esse inciso 9 é onde a Polícia Rodoviária Federal ela faz o quê? Ela vai promover e dentro desse promover ela participa também. Então você tem dois verbos, né? Você tem o promover e você tem o participar. Esse R aqui ficou uma nhaca. Promover e participar. Promover e participar o que, Fernando? Promover e participar do mesmo jeito que participa da Política Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, a Polícia Rodoviária também participa de programa e projeto. Mas programa e projeto de quê, pessoal? De educação e de segurança. Então aqui, ó, promover e participar de programas e de projetos. Programas e projetos. E esses programas e projetos são de educação e de segurança. Fernando, como assim? Dá alguns exemplos. Exemplo aqui na cidade, as empresas fazem lá o CIPAT, né? Que é todo ano faz o CIPAT, que é um programa do Ministério do Trabalho junto com as empresas para evitar o acidente dentro da própria empresa, né? Para melhorar o bem-estar do servidor, do profissional da empresa. E normalmente eles fazem, né, alguns programas lá dentro de educação para o trânsito. Né, de educação para o trânsito. PRF participa, Fernando? Participa. Faz um projeto novo na escolinha de quarta série, segunda série, primeiro grau, para as crianças aprenderem a usar a faixa educacional. A PRF participa, Fernando? A PRF participa. Faz um programa de trânsito, né, de segurança e educação para o trânsito, nos quais os universitários vão entender o uso do celular em direção veicular. Nesse programa a PRF participa. Faz um projeto, né, para chamar a atenção das pessoas, uma blitz educativa sobre a segurança e a questão do uso do celular. PRF participa, Fernando? PRF participa, meus amigos. É isso, né? Fernando, dessa forma então a PRF participando, ela faz melhorar o trânsito? Faz melhorar não só o trânsito, a segurança pública também, a educação, ela ajuda a que menos pessoas morram, né? Então isso aqui é muito importante. Agora vamos falar do inciso 10º. O inciso 10º, ele traz, quando a Polícia Rodoviária Federal, eu brinco com os meninos, eu falo que ela junta, né, com os outros. Lá no Código de Trânsito, ele está falando integrar, né? Integrar, eu acho que é integrar-se com outros órgãos. Muito cuidado com isso. Eu vejo muita gente falando isso, que a PRF é autofuncional. Não é, tá? Não é. Aqui, ó, integrar-se com outros órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito.
Sistema Nacional de Trânsito, ele é bem robusto, né? Ele é bem robusto. Vou ensinar isso aqui para vocês. Quando a gente for falar lá do artigo 7º, etc e companhia, eu falo do Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos para vocês. O que acontece aqui, pessoal? Para que eu vou, eu, PRF, vou me juntar a um outro órgão para eu trabalhar, sendo que eu não preciso disso? Eu sou PRF, eu faço autuação de trânsito, eu combato crime, eu tenho a viatura de última geração, Jetta TSI, Trailblazer nova, 0 km. Não tem necessidade de eu me unir com outro órgão, não. Meus amigos, cada órgão tem a sua função. Tem um buraco na rodovia, é a PRF que tampa? Não, é o DENIT. Tem que pintar uma faixa, é a PRF que pinta? Não, é a DENIT. O cara que faz a manutenção da rodovia, que trabalha para o DENIT, ele é muito importante, porque ele está limpando a rodovia. O Detran ele emite os documentos do veículo e habilitação, né, por delegação do Denatran. O Denatran que deveria fazer, não faz, pede para o Detran fazer. Eu não vou me integrar com o Detran para eu saber o funcionamento desse processo administrativo. Eu faço uma autuação, essa autuação ela sobe, tem recurso dessa autuação, vai na Jari, alguns recursos vão para o CONTRAN, e eu não tenho que conhecer, não tenho que me integrar com esses órgãos? É o CONTRAN que faz as normativas das resoluções novas. Eu não tenho que me integrar com esse órgão para trabalhar o trânsito? Lógico que eu tenho. Então tá aqui, ó, integrar-se com os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. É justamente o inciso 10º, que é tranquilo demais. E agora vamos falar do 11, né? Inciso 11, que é fiscalizar a emissão de poluente e de ruídos. Gente, vamos falar de poluente primeiro. O caminhão, normalmente o caminhão é a diesel, né? O combustível é diesel. Aquilo ali tem um filtro para filtrar aquele combustível ali, para não jogar aquele carbono todo na atmosfera e lascar com tudo na poluição. Então a gente usa alguns filtros. Um exemplo de filtro que tem no caminhão é um filtro que ele usa o Arla 32, que é um produto, né, para filtrar aquele ar poluído e soltar um ar menos poluído. Nós fiscalizamos o quê? Fiscalizamos o equipamento que faz a filtragem. Nós, policiais rodoviários federais, fazemos a fiscalização do equipamento que faz a filtragem. Beleza? Beleza. Ruído. Ruído é muito simples. Eu fiscalizo o ruído como? Eu vou fiscalizar o ruído conforme a originalidade do veículo. Então, se você pega, por exemplo, uma Shadow 600, né, o nome de uma motocicleta. Essa Shadow 600, na hora que você liga, você acelera, meu Deus do céu, quase fica surdo, né? Por que você quase fica surdo? Porque a moto ela tem um sistema de escapamento muito alto, muito forte. Vou autuar o condutor? Não, o condutor ele está dentro da originalidade do veículo. Agora pega aquela Titan, né? Nós chamamos dentro da coleção PRF os CGzeiros, né, que são CG Titan, né, é uma motocicleta da Honda, né? Você pega o cara que é um titanzeiro ali, é um CGzeiro, ele tem uma Titan, é uma moto 125, 150 cilindradas. O cara me arranca o escapamento original ali e colocam lá um coiote, né? Aquele barulho, ele entra dentro do seu ouvido, que ele corrói seu cérebro. Esse ruído eu fiscalizo, mas eu fiscalizo o ruído ou o equipamento? Eu fiscalizo o equipamento. O escapamento não é original, não é o do veículo, então eu faço a fiscalização do equipamento. Eu não faço a fiscalização do ruído, eu não faço a fiscalização do poluente, da emissão do poluente, mas sim do equipamento que faz o filtro. Então eu fiscalizo os filtros, o filtro do poluente, o filtro do ruído. É isso, beleza? Quem normalmente faz muito isso, pessoal, aqui principalmente a parte de poluente, é o pessoal do IBAMA, né? Então, aqui o IBAMA, ele tem esse trabalho, eu já trabalhei com ele já, é legal pra caramba o trabalho deles. Então, o inciso 11, inclusive, ele fala que a PRF ela tem que dar apoio aos órgãos ambientais. Então, você tem lá o IBAMA, tem ICMBio, que faz um trabalho bacana também de crime ambiental. Você, PRF, tem que apoiar eles. Tudo isso que eu falei para vocês está no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, vamos lá. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito. Inciso 1º está no artigo 20 do Código de Trânsito Brasileiro, que você tem que fazer. Fazer o patrulhamento ostensivo, está no artigo 20, você tem que fazer.
Levantamento de local de acidente, você tem que fazer, tá? No Código de Trânsito Brasileiro, você tem que fazer. Arrecadar as multas e estada de veículos, remoção de objetos, de animais da pista, você também tem que fazer. Você tem que fazer levantamento de local de acidente, você tem que credenciar as escoltas que levam as cargas especiais. Não pode esquecer desse, esse é importante também, beleza? Então, livre circulação em rodovia federal, fazer levantamento de dados estatístico, fazer levantamento de local com acidente, passar a estatística de acidente para o órgão que trabalha naquela rodovia ali, o órgão federal que cuida daquela rodovia, né, que é o DENIT, o órgão federal rodoviário. Além disso, você tem mais implementar a Política Nacional de Segurança e Educação para o Trânsito, né? Tá aqui. Promover e participar de programas e de projetos de educação e de segurança para o trânsito. Integrar-se com os outros órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, todos os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Denatran, Detran, órgão municipal, CONTRAN, CETRAN, CONTRANDIF, órgão municipal. Polícia Militar, que faz convênio com o trânsito e trabalha com o trânsito. Órgão municipal que trabalha com fiscalização de trânsito também. A JARES, que faz os recursos das multas, juntas administrativas de recurso de infração. Você, então, tem que se integrar com eles, você, policial rodoviário federal, beleza? São os órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. Fiscalizar a emissão de poluentes e de ruídos e, além disso, auxiliar os órgãos ambientais nas missões, nas operações, nos trabalhos diários que eles seguem. Fechou, então? Então, o que nós fizemos? Nós falamos já do perfil constitucional da Polícia Rodoviária Federal, artigo 144, parágrafo 2º, que é patrulhamento ostensivo em rodovia federal, falamos disso, Constituição, e falamos agora de um rol de 11 incisos do Código de Trânsito Brasileiro. Então, você já tem uma diferenciação a ser feita. Lembrando você que se você não for bobo, você vai perceber que o patrulhamento ostensivo tem na Constituição, patrulhamento ostensivo você tem também no Código de Trânsito Brasileiro. Então eu tenho artigo 144, parágrafo 2º, artigo 20, inciso 2º. A mesma coisa, patrulhamento ostensivo e patrulhamento ostensivo. Beleza? Então, são duas competências que são iguais, são parecidas, beleza? E é assim que a banca cobra de vocês, né? Agora, por exemplo, fiscalização de ruído e poluente, você não tem na Constituição, você só tem aonde? Só no Código de Trânsito Brasileiro, beleza, pessoal? Vou encerrar com vocês aqui, então. Próximo vídeo eu já começo falando para vocês sobre o decreto 1655, que é de suma importância aí para o conhecimento de vocês, beleza? Valeu, galera, muito obrigado e até mais. Bora!